Capítulo 1174. Invadindo a herança juntos. Tradução: Lord Atrocitus. Revisão: Lachue Padrim Veike e Malingche planejaram originalmente dizer a Zhao Feng para deixar este lugar. Afinal, o ancião em roupas azuis e os ratos de fogo de chifres dourados eram ambos muito fortes. No entanto, o ancião disse que, se ajudassem, dividiriam a fortuna dentro da caverna por igual. Foi por isso que eles se rebelaram com Zhao Feng, mas o ancião imediatamente voltou atrás em sua palavra depois de ver seu cultivo. Irmão Zhao, vamos embora. Veike disse. Os dois jovens eram quase deuses da raça Asas de Fogo. Embora a raça de escamas azuis e a raça Asas de Fogo tivessem poderes de 4 estrelas e meia, a raça de escamas azuis era muito mais fraca. Além disso, esses dois quase deuses da raça Asas de Fogo tiveram a ajuda de um deus verdadeiro de 3º grau. Se o Senhor não precisa da nossa ajuda, não participaremos. Zhao Feng sorriu fracamente e se retirou para a floresta com Veike e Malingche, como se estivessem planejando partir. Mesmo 3 pedaços de lixo queriam trabalhar conosco. Pelo menos eles sabem o que é bom para eles. Um dos jovens da raça Asas de Fogo riu friamente e se sentiu presunçoso. No entanto, as sobrancelhas do ancião se ergueram. Seu sentido divino entrou na floresta e descobriu que o trio não havia partido. Qual o significado disso? O ancião circular o poder da alma e perguntou. Uma explosão de poder da alma avançou instantaneamente em direção a Zhao Feng e companhia na floresta. Zhao Feng sorriu fracamente quando lançou sua intenção da alma com a velocidade da luz para bloquear o ataque de alma do ancião. Mesmo que o oponente fosse um deus verdadeiro de 3º grau, Zhao Feng tinha a habilidade de lutar em termos de poder da alma. Nós 3 somos extremamente fracos e só queremos assistir à batalha entre o Senhor e os ratos de fogo de chifres dourados. Podemos ser capazes de obter alguma compreensão. A voz sem emoção de Zhao Feng soou. Neste momento, o trio sentou-se na floresta e começou a cultivar, prestando apenas um pouco de atenção ao ancião. Não há necessidade de se preocupar. Esses 3 terão que pagar um preço se quiserem derrotar os ratos de fogo de chifres dourados. Nesse momento, a força deles diminuirá e eles não conseguirão nos controlar. Zhao Feng enviou uma mensagem privada para Veike e Malingche. Ok, vou ouvir o irmão Zhao. Veike revelou um olhar duro. A fortuna existia junto com o perigo. Se eles tivessem medo até mesmo desse pequeno perigo, como eles poderiam progredir no caminho das artes marciais? O sentido divino do ancião vestido de azul pousou em Zhao Feng. Ele ficou surpreso com o fato de que Zhao Feng foi capaz de bloquear facilmente o seu ataque de alma. Zhao Feng não parecia tão simples quanto parecia, mas se o ancião os convidasse novamente após rejeitá-los, pareceria que ele não tinha face. HMPH. Se você tem a habilidade, então fique aqui. A expressão do ancião ficou fria quando um olhar mortal passou por seus olhos. Os 2 quase deuses pareciam receber uma ordem. Eles ativaram instantaneamente suas linhagens e atacaram com força total por meio de suas armas divinas. O ancião também ativou sua linhagem, e sua força aumentou dramaticamente. Relâmpagos aterrorizantes que continham o poder de destruição o cercaram. O ancião e os jovens queriam derrotar os ratos de fogo de chifres dourados da maneira mais fácil possível, mas agora que havia alguém olhando de lado, eles não podiam mais conservar suas forças. Eles iriam acabar com os ratos de fogo de chifres dourados e então negociar com Zhao Feng e companhia. Ping. Bam. O trio trouxe toda a sua força e suprimiu instantaneamente os ratos de fogo de chifres dourados. Os 2 da raça Asas de Fogo eram originalmente prodígios da raça, e eles também tinham armas divinas ofensivas. A força do ancião era ainda maior. O poder do relâmpago que ele controlava poderia destruir tudo. Droga, esses humanos! Vários ratos de fogo de chifres dourados ficaram gravemente feridos e não eram mais páreo para o ancião e companhia. Vosh! Todos os ratos de fogo de chifres dourados começaram a correr para a caverna. Ao mesmo tempo, uma terrível perturbação do poder divino veio da caverna, e a aura de metal e fogo pôde ser sentida.
Deve haver algum tipo de tesouro lá. Uma luz brilhou através dos olhos do ancião. Vocês três têm muita sorte. Agora vão sumam. Os quase-deuses da raça Asas de Fogo perceberam algo. Eles precisavam obter os tesouros da caverna o mais rápido possível, então não tinham mais tempo para se preocupar com Zhao Feng e companhia. Vosh. 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 O ancião de manto azul e os dois da raça Asas de Fogo entraram diretamente na caverna. Vamos. Zhao Feng rugiu levemente e entrou na caverna também com Wei Kei e Ma Lingxi. As paredes da caverna continham pedras raras que emitiam uma aura quente. Também havia um caminho escondido na caverna. Parece que este lugar deveria ser uma herança. Agora só precisamos descobrir o que é essa herança. Ma Lingxi revelou uma expressão alegre. Ela não esperava encontrar uma herança na dimensão secreta antiga selvagem tão rapidamente. Zhao Feng não disse nada e apenas entrou diretamente. Wei Kei e Ma Lingxi se entreolharam e escolheram seguir Zhao Feng e tentar a sorte. Uma terrível onda de relâmpago brilhou no instante em que passaram pela entrada estreita. Você realmente não sabe o que é bom para você? Como se atreve a nos seguir? A voz fria do ancião de manto azul soou quando uma palma gigante de relâmpago atingiu Zhao Feng. Se não fosse pelo fato de que eles sentiram uma fortuna única dentro da caverna, eles já teriam se movido para finalizar Zhao Feng e companhia. O ancião realmente não achava que Zhao Feng iria atrás deles. Veng. Zhao Feng já havia percebido que o ancião estava se escondendo aqui, então ele imediatamente ativou o corpo sagrado do relâmpago e circulou a obliteração do relâmpago flamejante enquanto estendia a palma da mão também. Bam. Ping. Uma aura devastadora de fogo e relâmpagos explodiu no caminho estreito, fazendo todo o chão tremer. As pedras duras nas paredes foram quebradas e caíram. O ancião deu meio passo para trás e gritou de surpresa. Ele já havia usado parte de seu Yuan-Qi de antemão, então Zhao Feng aproveitou a vantagem, mas a palma de Zhao Feng agora era muito forte. Ultrapassou os deuses verdadeiros de segundo grau e estava perto do poder de um deus verdadeiro de terceiro grau. Nós o seguimos porque tínhamos medo de que Senhor pudesse enfrentar o perigo aqui. Talvez ainda tenhamos a chance de trabalhar juntos. Zhao Feng tinha uma atitude indiferente. O corpo sagrado do relâmpago de Zhao Feng era o mais resistente contra relâmpagos, então os ataques do ancião de manto azul não eram muito eficazes contra ele. Zhao Feng não precisava exibir muito poder de batalha. Tudo o que ele precisava fazer era chamar a atenção deles. Bem, se você não tem medo de morrer, venha conosco. O ancião acenou com suas vestes enquanto voava para frente com os jovens da raça Asas de Fogo. A força de Zhao Feng superou em muito suas expectativas. Não seria fácil acabar com Zhao Feng, então o ancião decidiu deixar Zhao Feng participar por enquanto. O irmão Zhao está se escondendo tão profundamente. Essa força está no mesmo nível do gênio mais forte da raça de escamas azuis. Wei Kei revelou uma expressão de alegria e exclamou. Acabei de cultivar uma técnica de fortalecimento corporal do Dao do Relâmpago, que neutraliza os ataques de relâmpago daquele Senhor. Zhao Feng explicou humildemente. Os seis continuaram viajando pelo caminho estreito. A temperatura na área começou a subir e as pedras nas paredes ficaram vermelho-douradas. O grupo logo passou pelo caminho e chegou a uma grande passagem subterrânea. Os arredores da caverna estavam cheios de rochas e materiais duros. Abaixo deles havia lava, e no centro da lava estava um palácio flamejante dourado escarlate. Os materiais do palácio por si só já eram bastante raros, então o palácio provavelmente continha alguns tesouros especiais. Isso realmente é um palácio de herança. O ancião e os dois jovens olharam para a paisagem à sua frente com entusiasmo. Vosh. Vosh. O ancião, Zhao Feng e companhia voaram diretamente para o Palácio de Fogo. Vários ratos de fogo de chifres dourados apareceram diante da entrada do palácio. Eles revelaram olhares ferozes e seus ferimentos anteriores se recuperaram totalmente. Esta é uma herança deixada pelos ancestrais dos ratos de fogo de chifres dourados. Nem pense em entrar.
O rato de fogo de chifres dourados com a aura mais forte disse com raiva. Bem neste momento, uma aura poderosa veio de dentro do palácio dourado escarlate em chamas. Nada bom, o rato de fogo de chifres dourados está recebendo a herança por dentro. A expressão do ancião de manto azul mudou. Não foi fácil lidar com os ratos para começar. Assim que o rato de fogo de chifres dourados dentro do palácio em chamas aceitasse o poder da herança, seria ainda mais difícil lidar com eles. Este amigo e os quase deuses da raça de escamas azuis, vamos atacar juntos. O ancião de azul olhou para Zhao Feng e companhia. A força de Zhao Feng não deveria ser subestimada, e se eles quisessem obter os tesouros aqui, eles precisariam trabalhar juntos. Já que Senhor está nos convidando, eu vou ajudar. Zhao Feng sorriu, mas o ancião de azul ficou enojado com esse sorriso. Vamos agir juntos. O ancião rugiu quando os 6 atacaram. Protejam a herança. Os ratos de fogo de chifres dourados ativaram seu poder de linhagem. Veng Boom. Um poder invisível de fogo e metal nas profundezas do palácio entrou nos corpos dos ratos de fogo de chifres dourados, aumentando seu poder de batalha e força de linhagem. Não admira que eles tenham escolhido escapar de volta para cá. Um dos quase-deus da raça Asas de Fogo tinha uma expressão sombria. O poder de batalha dos ratos de fogo de chifres dourados perto da herança era muito mais forte do que quando eles estavam do lado de fora. Se fosse apenas o grupo de 3, eles não teriam sido capazes de lidar com os ratos. Ping. Ping. Os 6 enfrentaram os ratos. Zhao Feng circulou a obliteração do relâmpago flamejante, e seus ataques poderosos instantaneamente atraíram a atenção deles. O poder de batalha deste pirralho é muito maior do que os 2 prodígios quase deuses da raça Asas de Fogo. O ancião de azul prestou atenção a Zhao Feng. Era incrível que alguém nos estágios de pico do reino da luz mística tivesse tanta força. Quanto mais forte ele era, maior a chance de obter a fortuna aqui. Soco sagrado do relâmpago. Palma destruidora dos céus do relâmpago sagrado. Os 6 combinaram seus poderes e conseguiram suprimir os ratos de fogo de chifres dourados, apesar de seu aumento na força da herança. Um dos ratos logo foi morto, e o grupo de 6 se aproximou do Palácio do Fogo. Pirralho, você 3 atrapalham os ratos de fogo de chifres dourados enquanto nós entramos e pegamos os tesouros. Vamos dividir tudo igualmente com você depois de sairmos. O que você acha? O ancião sugeriu neste momento. Está certo. Os ratos de fogo de chifres dourados estão recebendo a herança interna. Precisamos detê-los ou então provavelmente não seremos capazes de obter os tesouros, mesmo que todos os 6 de nós nos unamos. Os prodígios quase deuses da raça Asas de Fogo concordaram imediatamente. Ok, deixe-os conosco. Zhao Feng concordou. O ancião de azul e os 2 quase deuses da raça Asas de Fogo revelaram expressões de surpresa. Eles pensaram que Zhao Feng iria negociar com eles, mas ele concordou imediatamente. Isso os deixou desconfiados. Você precisa segurar esses ratos de fogo de chifres dourados. O ancião não se incomodou mais com Zhao Feng e voou para o palácio em chamas com os quase deuses da raça Asas de Fogo. Irmão Zhao, como você poderia concordar? E se eles pegarem os tesouros e nos ignorarem? Wei Ke perguntou, um tanto preocupado. Nesse momento, embora os ratos de fogo de chifres dourados estivessem gravemente feridos, seria difícil para apenas os 3 pará-los. Não há necessidade. Os tesouros do Palácio do Fogo não são tão fáceis de obter. Zhao Feng revelou um leve sorriso, o que fez Wei Ke e Ma Lingxi relaxarem. Se Zhao Feng se atreveu a deixar os outros 3 entrarem para pegar os tesouros, ele obviamente não estava com medo de eles irem embora depois de pegar os tesouros. Na verdade, não seria muito fácil obter os tesouros lá dentro. O rugido enfurecido soou de dentro do palácio não muito depois que o ancião de manto azul e companhia entraram. Como você ousa cobiçar a herança da raça dos ratos do fogo dos chifres dourados? Morra! Nada bom, este rato de fogo de chifres dourados recebeu parte do poder da herança e sua força atingiu o nível de um deus verdadeiro de 3º grau. O ancião de manto azul exclamou.
Embora ele também fosse um deus verdadeiro de terceiro grau, o rato de fogo de chifres dourados poderia liberar mais energia neste ambiente.